A gente está refletindo sobre o Evangelho de João e hoje, o capítulo 8, a gente foi muito impactado. E aí a gente chegou a uma conclusão. Que tristeza aquele que cai no julgamento dos homens. Principalmente se estes homens são cegos espiritualmente e fazem de tudo para alcançar os seus objetivos. O texto de João, do capítulo 8, do verso 1 ao 11, ele traz um bloco bem interessante. Ele começa no versículo 1, com Jesus fazendo aquilo que era comum, subindo ao monte para orar, e depois ele desce e vai para o templo. Então a gente chegou a uma conclusão. Qual foi? Ele vai muito ao templo. Ele vai muito ao templo, porque ele entende a importância. E vai muito ao monte sozinho. Então a gente pensou dois momentos que Jesus valoriza muito nos evangelhos: o tempo de solitude e o tempo de congregar, o tempo de estar na igreja. O tempo de comunhão. O tempo de comunhão. O tempo de ensinar, o tempo de aprender. Você sempre vê, Jesus foi ao monte, Jesus se recolheu, foi ao monte, Jesus estava no templo, Jesus estava no templo, Jesus estava no templo. E aí, o que acontece nessa hora? Uma grande multidão se aglomera e ele começa a ensinar essa multidão. Só que vêm os fariseus, os doutores da lei, os judeus, os mais puros, e eles, os mais defensores da lei, e eles simplesmente trazem uma mulher consigo. E essa mulher é acusada de adultério. E eles lançam uma casca de banana para Jesus. E eles olham e dizem: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. E na lei lá, Moisés diz que a gente tem que apedrejar essa mulher. E tu o que dizes? E o evangelista João, ele fala: e eles perguntaram isso porque eles queriam colocar Jesus à prova. Então, o intuito deles era unicamente este. E na mesma hora, assim, o que nos saltou aos olhos foi eles usaram ela, a dor de uma mulher, usaram a dor de uma pessoa como armadilha. Eles usaram ela como um objeto, né? E foi exatamente esse o ponto que a gente mais foi impactado. Que este mundo e as pessoas que nele habitam, cegos espiritualmente, são capazes de tudo para alcançar seus objetivos carnais. Aqueles homens, eles se reuniram porque eles tinham o objetivo de prender Jesus e matar Jesus. E para alcançar o objetivo carnal deles, eles não pouparam esforços. Eles pegaram aquela mulher, colocaram no meio de todos, expuseram aquela mulher com um objetivo: de pegar Jesus. Mesmo que isso causasse a morte dela. Porque se Jesus dissesse, sim, deve ser seguida a lei de Moisés e apedrejar ela, ela seria apedrejada. E eles colocavam Jesus contra Roma, porque era proibida a pena de morte pelos judeus, a execução pelos judeus. E se Jesus dissesse, não apedreja, eles iriam acusar Jesus de infringindo a lei de Moisés. A lei de Moisés. Você vê como eles são ardilosos, e o mundo faz isso com a gente. Eu não sei se você já viveu essa experiência, e cair nas mãos dos homens cegos espiritualmente. E o que é que Jesus faz diante disso? E aí Jesus simplesmente se ajoelha e começa a escrever no chão, na terra, com o dedo. E eles insistem, e Jesus continua demonstrando um total desprezo àquilo que eles estavam perguntando. E um controle, né, amor? Porque eles estavam ali tentando pegar ele de alguma forma. Confrontá-lo. E assim, ele não respondeu. Ele não respondeu assim. Ele respondeu outra coisa, né? Mas ele não respondeu o que eles queriam que ele respondesse. E aí ele vem com aquela pergunta cirúrgica, aquela retórica assim, que acaba, que dilacera. Ok, aquele que não tiver pecado,
que atire a primeira pedra. E aí ele simplesmente acaba com tudo aquilo. Um a um, vão soltando suas pedras. Eu posso imaginar que eles já estavam até com pedras nas mãos. A Bíblia não fala isso. E aí eles vão deixando aquele lugar. E a cena que cristaliza tudo isso, a mais linda e perfeita de todas. Todos foram embora e ficou só ela e Jesus. E aí eu consigo visualizar a cena. Jesus se ajoelhando diante daquela mulher. E imagine o medo que ela não estava sentindo. Cara, mulher... porque ela podia ter morrido. Velho. Aquela mulher estava ali para ser morta. Pela carnalidade, pela falta de espiritualidade daqueles homens. E aí eu acredito que ela estava ali humilhada, desprezada, machucada, emocionalmente ferida, fisicamente ferida, espiritualmente ferida, porque aqueles homens que se diziam homens de Deus estavam tentando matá-la. E aí Jesus vai, se aproxima dela, se ajoelha diante dela, pega na mão dela e pergunta: onde estão aqueles que te acusavam? Nossa! E eles simplesmente, e elas não estão mais aqui, foram embora. Não te acusaram, nem eu te acuso. Cara, perdoados estão os teus pecados. Vá e não peques mais. Primeiro Jesus derrama graça. Depois corrige. Depois ele corrige. E o mundo às vezes tenta fazer o inverso. Você tem que se corrigir para chegar a Cristo. Não! Jesus, ele derrama graça, ele derrama amor. Esse é Jesus. Porque ele não julga como o mundo. Mais embaixo ele vai dizer: vocês julgam como o mundo, eu não. Eu particularmente não julgo ninguém. Eu acredito que ele está dizendo: eu amo as pessoas. Eu perdoo as pessoas. Eu restauro as pessoas. Então a mensagem que fica hoje é que a gente peça a Deus para cairmos nas mãos deles, nas mãos dele, porque ele é um justo juiz e ele julga em amor. Que Deus nos abençoe.